continuidade à série de vídeos sobre a política de governança normativa instituída pelo Decreto número 70.759, de 17 de julho de 2026, vamos tratar de 4 conceitos fundamentais na elaboração de qualquer norma: vigência, vacatio legis, revogação e disposições transitórias. O que vamos ver aqui se aplica à produção de qualquer ato normativo e vale lembrar: no Estado de São Paulo, a Lei Complementar número 863 de 1999 é que traz as regras principais sobre esses institutos. Vamos conferir? Vigência. Afinal, o que é vigência? Vigência é o período de tempo em que um ato normativo, como uma lei, decreto ou portaria, possui força obrigatória e está apto a produzir efeitos jurídicos. A importância de se fixar uma data certa para a vigência do ato normativo é deixar claro o marco inicial, ou seja, o momento exato em que a nova regra passa a valer. O artigo que trata da vigência é chamado cláusula de vigência. Tomemos, por exemplo, uma lei que trata de reajuste salarial, cuja cláusula de vigência estabeleça que ela entra em vigor na data da sua publicação. Se a publicação ocorrer no dia 20, o reajuste que a lei estabelece teria que ser aplicado proporcionalmente aos dias do mês trabalhados na sua vigência. Vacância. Há casos, contudo, em que é necessário um prazo de adaptação às novas regras veiculadas no ato normativo. Esse período, que é chamado de vacatio legis, expressão latina que significa vacância da lei e pode ser aplicado a todo ato normativo, é uma espécie de período de carência, em que a lei, embora publicada, ainda não vale. No exemplo da lei que concede um reajuste salarial, em vez de aplicar a regra imediatamente, poderíamos usar outra redação na cláusula de vigência. Por exemplo, esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação. Ou ainda, esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação. Ou, esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. O importante é que não haja dúvida quanto à data inicial em que o ato normativo passa a valer. A escolha da data de início da vigência depende do tempo que se quer dar para a administração ou o particular se adaptar ao novo regramento para poder cumprir as regras. Às vezes, será necessário que uma parte da lei entre em vigor imediatamente e outra parte só no futuro. É possível estabelecer que diferentes partes do texto normativo entrem em vigor em datas diferentes. Uma hipótese para postergar a vigência é quando os recursos orçamentários para a implementação da regra só se apresentarão em momento futuro. Portanto, quando estiver elaborando um ato normativo, leia cada regra que será veiculada e se pergunte: quando essa regra deve começar a valer? A resposta a essa pergunta deve estar traduzida na cláusula de vigência, que, se necessário, poderá estabelecer uma vacatio legis, isto é, um período de carência. E atenção para a contagem do prazo para entrada em vigor. Inclui-se a data da publicação e a do último dia do prazo. Revogação. Quando trabalhamos em um projeto normativo novo, muitas vezes estamos mais focados na estruturação da nova política, regime jurídico ou disciplina legal e esquecemos do que já existe. A revogação, contudo, é muito importante para o sucesso na implementação da nova lei. A revogação elimina regras antigas que podem ser conflitantes com as novas, causar dúvidas ou mesmo interpretações errôneas sobre o novo ato normativo, gerando insegurança jurídica. Por exemplo, se a carreira X passa a se chamar carreira Y em um projeto de reestruturação, todas as leis que estabeleciam gratificações para a carreira X são ou não aplicáveis para a carreira Y? Se não houver cláusula de revogação, pode-se entender tanto que as disposições que eram aplicáveis para X continuam aplicáveis para Y, como pode-se entender que não são mais aplicáveis. E essa dúvida interpretativa pode prejudicar a reestruturação da carreira que se pretende implementar. A regra geral é que a cláusula de revogação deverá indicar expressamente as disposições revogadas,
ou seja, devem ser evitadas cláusulas genéricas de revogação. Não é necessário indicar todas as alterações do ato que vai ser alterado na cláusula de revogação. Basta indicar o número da lei ou do decreto originais. Disposições transitórias. Por fim, vamos falar de transição. Pode acontecer que existam situações que devem ser disciplinadas durante um certo período de tempo, transitoriamente, até que as regras do novo ato normativo incidam totalmente. Essas regras são agrupadas sob o nome de disposições transitórias, que não têm caráter permanente, mas constituirão um capítulo ou seção autônomo, com numeração própria dos artigos. Sempre que há alteração de um regime jurídico, é preciso pensar, no momento da elaboração do ato normativo, se há necessidade de se estabelecer regras para disciplinar o que está no meio do caminho. Um exemplo de situação que demanda regras transitórias são as promoções que estão em andamento quando entra em vigor uma lei de reestruturação que aumenta ou diminui os seus níveis. Nesse caso, as regras das disposições transitórias deverão disciplinar as situações de fato que ainda não foram totalmente resolvidas segundo a lei anteriormente vigente, para encaixá-las na estrutura da carreira prevista na nova legislação. Lembrando que, se não houver uma regra excepcionando a entrada em vigor das disposições transitórias, elas entrarão em vigência na mesma data da lei. Se quiser ver como isso funciona na prática, a Lei Complementar número 1361 de 2021 estabelece marcos diferentes para a vigência inicial dos dispositivos e contém também disposições transitórias. Convido você a assistir os demais vídeos dessa série para aprofundamento na forma de articulação, redação e estruturação de atos normativos e outros temas relacionados ao processo legislativo. Também recomendo a leitura do Guia de Boas Práticas da Produção Normativa. Dominar essas técnicas é o que garante que a sua política pública seja implementada com segurança, sem sobressaltos para a administração e para o cidadão. Bons estudos!